Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês no YouTube para mais uma aula da EBD, Lições Bíblicas da CPAD, nesta feita lição dos adultos, a Igreja em Jerusalém. Que trimestre abençoado, nós estamos aí avançando para a lição de número 8 e eu quero lembrar você, as 7 lições anteriores, todas as videoaulas estão gravadas aí no nosso canal. Então, você que não assistiu, link aqui na descrição das 7 aulas anteriores. E lembrando também que semanalmente temos as aulas dos adultos, também revista dos jovens e dos juvenis, além, é claro, das videoaulas do curso de teologia e o nosso quadro novo, A Bíblia Não Diz. Por isso, eu quero convidar e incentivar você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, lembre sempre de curtir o vídeo e deixar os seus comentários, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Pois bem, conta aqui para mim nos comentários como está a EBD aí na sua igreja. De que cidade você é, se você é aqui do Brasil, onde você congrega e como está esse trabalho da EBD, a fim de nós batermos um papo aí, um momento de comunhão através dos comentários. Nós estamos na nossa lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Pois bem, turma, eu queria convidar tanto você que é professor, como você que também é aluno, tanto um quanto o outro, a fazer um momento de reflexão comigo agora. Você certamente já ouviu aquela frase, aquela expressão: onde existem pessoas, vão existir problemas. Isso é um fato inquestionável, gente. Algumas pessoas, elas imaginam, elas sonham com uma igreja perfeita, visto que a Bíblia ensina a igreja como um organismo vivo, corpo de Cristo, povo eleito, nação santa que vai morar no céu, noiva do Cordeiro. Esta que é o organismo vivo, ela é a noiva imaculada de Cristo. Porém, a igreja não deixa de ser e de atuar como uma organização. E é composta, todas as igrejas são compostas por pessoas como eu e você. E deixa eu te lembrar uma coisinha aqui. Vou até chegar pertinho, talvez você já se esqueceu algum dia. Nós somos difíceis. Conta aqui para mim nos comentários. Seja sincero. Diga se você e eu não temos várias coisas, qualidades, defeitos, prerrogativas individuais que às vezes são agradáveis a um e desagradáveis a outro. Alguém diz assim na igreja: vamos fazer um almoço. E um diz: vamos fazer um churrasco. Outro já fica bravo: comer carne? Mas não, eu não como carne. Eu gosto mais de um peixe grelhado. Como assim comer carne? São gostos, são opções pessoais, opiniões. Alguém gosta de um louvor bem calminho. Outro gosta de um louvor mais animado. Questões que não influenciam, não mudam nada nas doutrinas bíblicas, na fé de alguém. Isso acontece em todo lugar, por quê? Porque à medida que as igrejas crescem, os desafios aumentam. E é isto que está acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós temos um momento da igreja onde o crescimento numérico e organizacional estava de vento em popa. E vai surgir, irmãos, um desafio cultural e social. Por quê? Está no texto, versículo 1.
As pessoas de fala grega, elas trouxeram até a igreja uma queixa, porque as suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério, no trabalho social da igreja. E assim como na antiga aliança, na nova aliança, o povo de Deus sempre precisou ter um cuidado com as pessoas desamparadas, desfavorecidas, no caso aqui as viúvas. Então o que é que nós temos? O crescimento da igreja trazendo desafios sociais e culturais. E aí, eu faço essa pergunta para você. Será que nós estamos preparados para um grande crescimento numérico nas nossas igrejas, como nós costumamos pedir a Deus? Fica aí a reflexão. Escreve aí nos comentários para mim saber que você está participando dessa aula. Será que estamos preparados para o crescimento numérico da igreja que nós costumamos pedir a Deus? Porque todos nós oramos, Senhor, envia almas, envia as pessoas, Senhor, enche essa igreja, Senhor. Será que nós estamos nos preparando para isso? Ah, irmão Micael, mas a prioridade da igreja é orar e pregar, e assistência social e as outras áreas ficam para depois. Não é isso que nós vemos em Atos. O que os apóstolos responderam está aí na leitura bíblica, no verso 2. Não é razoável que nós deixemos a oração, nós deixemos a palavra de Deus para ir servir as mesas. Perceba, os apóstolos não dizem para esse grupo, isso não é importante, deixa isso para depois. Não. Eles disseram, olha, nós estamos com a missão de espalhar a palavra no mundo, mas nós entendemos que isso também é importante. Então, qual é a direção que o Espírito Santo dá? A instituição dos diáconos. Você percebe que em momento nenhum a igreja, os apóstolos, os líderes agiram com soberba, com jactância. Olha, isso não é problema nosso, as viúvas gregas que se virem, vocês que resolvam. Nada disso. E aí nós temos aquele princípio de Provérbios 13:10. Da soberba, da altivez, só provém a contenda. Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O que eles foram fazer, irmãos? Eles foram cumprir uma ordem que depois Paulo escreveu sobre isso em 2 Timóteo 2. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Eles vão agir com mansidão e na direção do Espírito Santo. Eles vão solucionar o problema que apareceu. É isso que nós precisamos entender. Nós vivemos um tempo de extremos em tudo. Uns estão lá, outros estão cá. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver onde os apóstolos estavam, onde Cristo sempre esteve. O que é que a igreja entende? O que é que a igreja estabelece? Eles não vão espiritualizar um problema social, eles vão solucionar. Eles não querem apenas pregar, realizar milagres, ganhar as almas e pronto, e também não querem só fazer obras sociais. O que é que eles dizem para a igreja? Nós vamos continuar perseverando na oração e na pregação, e a partir de agora, os 7 diáconos, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, eles estarão prontos a servir as mesas, que também é algo importante. E eu acho tremendo, porque o versículo 5 diz que este parecer
contentou toda a multidão. Ou seja, todos compreenderam que a igreja estava interessada em enfrentar e solucionar aquele problema, aquele desafio tão comum que surgiu no meio deles. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque os tópicos da lição também vão trazer essa ideia, da necessidade de nós aprendermos a fazer o que Deus nos chamou para fazer com excelência. No reino de Deus não tem isso de que um é maior do que o outro, um cargo, uma função, um trabalho, um ministério. Olha, porque eu que estou aqui ensinando, eu sou muito maior do que a pessoa que está ali conduzindo um copo d'água. Nada disso. Nada disso. No reino de Deus, todos nós fomos chamados ao servir. Todos nós não podemos perder de vista que somos servos, mordomos, despenseiros do que Deus nos deu. Precisamos entender isso. E diante deste cenário bíblico, eu trago para você um exemplo que você deve anotar e levar para a sua aula. Em Marcos capítulo 1, versículo 16 até o 20, Jesus passa para chamar primeiro Pedro e André. E Jesus diz para eles: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Um versículo adiante, Jesus passa por Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e diz para eles: vinde após mim. Jesus não completa a frase vos farei pescadores de homens, aqui em Marcos 1, para Tiago e João. Irmão Micael, mas eles também foram apóstolos, ganharam muitas almas. O apóstolo João, por exemplo, tornou-se o último dos apóstolos ali a morrer, o único que morre de morte natural. Sim, mas no momento do chamado, Jesus usou expressões diferentes para cada uma dessas duas duplas. E está tudo bem, tranquilo, maravilhoso. No livro de Atos, por exemplo, Pedro aparece bastante, João aparece bastante, Tiago também aparece. Posteriormente aparece Tiago, meio-irmão de Jesus. Paulo aparece muito. E o Filipe, e o Bartolomeu, e o Mateus, e o Tomé, que também foram apóstolos e não aparecem em Atos, eles também estavam fazendo a obra de Deus em outros lugares. E a história da igreja narra isso. O importante é que cada um fez com excelência o que Deus lhe chamou para fazer. Se nós entendermos isso e abraçarmos a proposta do livro de Atos de enfrentar os problemas e desafios e solucionar, ao invés de ir empurrando, deixando, fazer de conta que não vê. Ah, não, isso aí. Não. Nós precisamos entender que nós somos solucionadores de desafios e problemas aí no meio da organização chamada igreja. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite. O que nós vemos aqui é a capacitação do Espírito Santo unida à capacidade e o desejo de solucionar por parte da igreja. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos ajude. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar aí no grupo da igreja, com os amigos, irmãos, familiares. E você já sabe, dúvidas, perguntas, sugestões, deixa aí nos comentários e eu te espero até a próxima aula. Deus abençoe.